Prezados amigos e companheiros de estudos e pesquisa do Espiritismo, boa noite e muita paz para todos. Retornamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, que é dia 10 de março de 2022, aproxima-se o mês de abril, em que a comunidade espírita universal comemora mais um ano de aniversário de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, completando 162 anos, obra que foi publicada a sua primeira edição a 18 de abril de 1857, lá na Galeria d'Orléans, em Paris, 1857. A primeira edição se compunha de 500 e poucas perguntas de Allan Kardec aos espíritos superiores e respectivas perguntas. 3 anos mais ou menos depois, ou seja, como diz a história do Espiritismo, em março de 1860 foi lançada a segunda edição de O Livro dos Espíritos, completa, definitiva até o presente, com 1019 perguntas de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, aos espíritos superiores, numa longa entrevista que se compõe de, como dissemos, de 1019 perguntas de Allan Kardec e respectivas respostas dos espíritos reveladores. Isto, O Livro dos Espíritos, que completa agora no mês de abril, nós estamos apenas antecipando. Depois publicaremos uma matéria mais completa, mas agora esta publicação é apenas uma espécie de preparação ou de ensaio, não é? E então é uma obra considerada pelas criaturas como a Bíblia dos Espíritas, porque os Espíritas estão sempre consultando esta obra básica do Espiritismo. É a raiz dela, partem as demais obras da codificação que Allan Kardec escreveu, desdobrando esta obra ou desenvolvendo esta obra, que é a base, é a pedra angular da religião do Espiritismo. É o Livro dos Espíritos. É um livro que não é apenas para ser lido, mas acima de tudo, pelos que têm interesse no Espiritismo, acima de tudo, estudado e meditado, analisado e sentido, vivenciado. O Livro dos Espíritos, que poderíamos dizer, retornando e repetindo, é uma obra que precisa, é uma sugestão apenas, que precisa ser estudada e meditada. O Livro dos Espíritos, analisado e compreendido, o Livro dos Espíritos, e bem interpretado, o Livro dos Espíritos, e acima de tudo sentido, e também divulgado, partilhado pelos espíritas, pelo mundo inteiro. Porque, neste sentido, lembrando uma frase do Espírito Emmanuel, o sábio, o Espírito Emmanuel, através de seu médio Chico Xavier, dizia Emmanuel que a maior caridade que se pode fazer
a doutrina espírita é divulgá-la, espalhar pelo mundo inteiro. Daí se dizer é preciso compreender, sentir o livro dos Espíritos, meditar, estudar, analisar o livro dos Espíritos, que tem como codificador o próprio Allan Kardec. E muitas criaturas às vezes perguntam que papel teve Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. O papel de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, ele não é propriamente o autor da revelação espírita. O autor da revelação espírita, os autores, são os espíritos superiores, sob a direção, a coordenação do Espírito da Verdade. E o papel de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos está lá. Ele fez a introdução do Livro dos Espíritos, a conclusão do Livro dos Espíritos, os ensaios dentro do Livro dos Espíritos sobre a reencarnação e os comentários de rodapé de Allan Kardec às respostas dos espíritos superiores. Este é o papel de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. E é uma obra que pode-se dizer que é a síntese do conhecimento universal. Por quê? Porque o Livro dos Espíritos, ele toca em todos os ramos do conhecimento humano. Toca em todos os ramos do conhecimento humano. E conforme Allan Kardec nos diz, aliás, os espíritos disseram a Allan Kardec que haveria de chegar um tempo aqui na Terra, no futuro, em que o espiritismo, a doutrina espírita, a religião dos espíritos, a filosofia dos espíritos, como se chama, ela ganharia aqui na Terra ou conquistaria o status de religião universal. E muitas criaturas também perguntam por que o espiritismo é religião. Por quê? Muita gente que faz essa pergunta e até que ignora o espiritismo ser religião, porque muitas criaturas, quando se fala em religião, fala-se em igrejas, ritos, prática do culto exterior, sacerdócio organizado, o que mais? Promessas, casamentos religiosos, o que mais? Milagres sobrenaturais, misticismo, não é? Organização e chefia de pastores e também de dízimos, idolatria e coisas do gênero. Mas só que o espiritismo não é, aliás, ele é avesso à prática do culto exterior. E o espiritismo é a religião que une todos os homens a Deus, na linguagem, no parecer de Allan Kardec. Vamos entregar a palavra a Allan Kardec. Aí ele diz que o espiritismo é a religião que une todos os homens entre si, pela fraternidade, e ao mesmo tempo liga todos os homens a Deus. Este é o espiritismo. E ele diz que sempre se sentia feliz e alegre quando confirmava que o espiritismo é uma religião e a religião universal. Mas não é uma religião, igreja, não é uma religião de culto exterior apenas repetido, e é necessário que se repita para entendimento de todos. O espiritismo não é religião, igreja, culto exterior, ritos, rituais, sacerdócio organizado, idolatria, dogma de céu, de inferno, de purgatório, milagres, misticismo, que o espiritismo não aprova nenhum tipo de misticismo, não é? E nem também o espiritismo encara os fenômenos de manifestação dos espíritos como, diríamos, como
coisas ou ocorrências sobrenaturais. Não, porque todas as manifestações dos espíritos, quando ocorrem nas igrejas, fora da igreja, no espiritismo, fora do movimento espírita, porque a manifestação dos espíritos é universal. E valendo aqui apenas um aditivo de esclarecimento, todas as bases do espiritismo deveriam ser também as bases de todas as igrejas, de todas as religiões. Porque as bases do espiritismo vêm do começo da humanidade. O que? A crença em Deus. O que? Aí o espírito, a imortalidade da alma, a manifestação das almas dos mortos, não é? Depois vem a reencarnação, a lei dos renascimentos, que Jesus ensinava já naquela época abertamente: aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Depois vem a lei de causa e efeito, atrelada à lei do karma, que apresenta a cobrança quando o espírito reencarna para resgatar seus débitos cego, surdo, mudo, não é? E com base na reencarnação, tudo se explica, e sem a reencarnação tudo se complica. Aí depois vem o quê? A lei das provas e das expiações, tudo é fundamento do espiritismo. E por último vem a pluralidade dos mundos habitados, quando Jesus encabeçava, liderava esta doutrina, ensinando naquela época: na casa de meu pai há muitas moradas. A casa do pai, todo mundo sabe, que é um universo infinito, e as moradias são os mundos materiais, onde habitam os espíritos, são viveiros de espíritos, e também os planos espirituais, para onde vão os espíritos mais elevados, os de condição mediana e os espíritos inferiores. Tudo é etapa no universo, são os planos no infinito, na eternidade. Então, todos esses princípios não são novidade que o Espiritismo trouxe, porque vem desde o começo da humanidade. O Livro dos Espíritos, que se comemora agora no mês de abril, apenas relembra a humanidade, traz de volta, ressuscita esses ensinamentos que são bíblicos e que estão nos livros mais sagrados da humanidade. Vem desde o princípio da humanidade. E de maneira que nós aqui estamos apenas antecipando, estamos às portas do mês de abril, em que se comemora mais um aniversário do livro básico do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, que faz uma campanha mundial, reflete uma campanha mundial de todos os espíritas, e que inclusive todas as religiões deveriam se agregar a esse movimento universal, que é uma campanha contra a violência de uma forma geral, e contra o suicídio e contra o aborto. É uma campanha universal que o Espiritismo faz parte com todo prazer e com toda satisfação. E nós então vamos encerrar o nosso programa de hoje, e o tema é comemoração ao Livro dos Espíritos, ou seja, 162 anos de aniversário do livro básico do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, apenas para repetir, diríamos que o Livro dos Espíritos é para ser apenas lido, não, estudado e meditado, sentido, compreendido e também divulgado para a humanidade toda. Este é o Livro dos Espíritos. E até o nosso próximo programa, Encontro com o Espiritismo. E muita paz e boa noite para todos.